Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, queremos nos esvaziar de nós mesmos. Ó Senhor Jesus, queremos ter um coração de servo, simples, disposto a obedecer ao seu Senhor. Queremos ser como uma criança, que está com ouvidos atentos ao teu Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de buscarmos cedo a tua palavra. Venha nos abrir a visão. Nós não queremos apenas ganharmos visão, mas queremos praticar a tua palavra, que ela seja uma realidade em nosso viver. Senhor Jesus, amém. Dando continuidade à segunda mensagem do alimento diário, hoje nós vamos abordar o tema "Não desperdice o seu tempo". O que é tempo? Eu queria começar com uma palavra do apóstolo Pedro, em 2 Pedro. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Desculpe, a primeira. 1:5. Não. Desculpe, eu anotei errado. Está falando que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. Eu anotei errado. Senhor Jesus. Três, 8. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós sabemos que para a igreja nós temos uma ordem: pregar o evangelho do reino. Ide. E como nós temos praticado, fazer a pergunta: posso orar por você? É uma maneira simples e objetiva de nós
quebrarmos a barreira. Muitas vezes nós não sabemos como abordar uma pessoa, mas quando nós fazemos essa pergunta, a pessoa ela pode falar: não, eu não quero. Mas na nossa experiência, a maior parte das pessoas fala: quero. E aí nós podemos objetivamente abrir uma porta para que o Evangelho chegue àquela pessoa. Podemos levá-la a invocar o nome do Senhor Jesus. Aqui, Pedro, ele nos alerta. É como se ele estivesse falando: você está pensando que Deus está na mesma dispensação nossa? Para Deus, o tempo não é o mesmo nosso. Aqui passa o tempo. Nós temos o passado, o presente e o futuro. É só olhar, né? Nós conseguimos facilmente saber quantos anos viveram cada um dos nossos antepassados. É só pegar a data do nascimento e a data da morte. Mas nós não sabemos qual é o nosso prazo de validade. Porque muitos furam a fila. O normal, como fala em Salmos, é viver 70 anos. Os que têm mais saúde chegam aos 80. Mas isso é o normal, né? E dificilmente alguém chega aos 100. Senhor Jesus, mas hoje nós somos alertados. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então, se alguém julga demorado a vinda do Senhor, não esqueça, Deus está em outra dimensão. E se Ele não voltou ainda, é porque nós ainda não cumprimos adequadamente a nossa missão de ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Eu estava conversando com um senhor e ele foi educado no Evangelho. E a avó dele, que também era uma cristã, no início do século passado, ela disse que na terra dela, quando estava para passar o cometa de Halley, inúmeras pessoas, até mesmo teólogos da época, consideraram que aquele era um sinal da volta do Senhor. E ela disse que teve pessoas
que se prepararam, né, como se o mundo fosse acabar naquele momento. Venderam tudo, né, outros fizeram dívidas, não vou pagar mesmo. E nada aconteceu. Então, ela ficou com um certo rejeição quando se falava na volta do Senhor. Tenho que viver minha vida como cristã, mas esse negócio que a vinda do Senhor está próxima, isso... E aquele senhor, tal qual a sua avó, ele também teve a mesma rejeição. Até que um dia ele abriu a sua Bíblia em 1 Timóteo. 1 Timóteo 4:1. E falou, aqui em 1 Timóteo 4:1, fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis, e portanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças. Até aqui. Aí, aqui há uma advertência, né? Senhor Jesus, tem uma outra passagem, também em Timóteo, onde fala que os filhos desobedecerão aos pais. Quer ver? Três. 3:1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Até aqui. Então aquele senhor, ele falou que lendo as cartas de Timóteo, onde mostra aqui, Timóteo 4, né? O Espírito afirma expressamente nos últimos tempos. E 2 Timóteo 3, a partir do 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí passa a enumerar, na realidade, a situação que a nossa sociedade tem vivido hoje. Eu não sou tão velho assim, né? Só tenho 61. Mas eu me lembro que no primeiro dia de aula minha, eu tinha 8 anos de idade. Eu cheguei um pouco atrasado por causa, morava na roça. E fui estudar na casa da minha avó, na cidade dela. E eu cheguei um pouco antes da aula começar. A diretora chegou e me colocou na sala, ó, você vai sentar aqui. E saiu, estava todo mundo sentado. E eu fiquei lá sentado. De repente, todo mundo levantou. Eu levantei também. E a sala falou em coro: bom dia, professora. Eu pergunto para as professoras hoje, né? Que está acontecendo em nossas salas de aula? Esse senhor, estudando a palavra, ele fala: agora eu sei que realmente o tempo está próximo. Irmãos, por que nós precisamos saber o que é o tempo? E para que o tempo foi criado? Se nós abrirmos a Bíblia, nas primeiras páginas, Gênesis 1:1, fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Esse no princípio criou Deus os céus e a terra, nós queremos que seja uma criação completa. A melhor tradução, ao meu ver, no versículo 2, fala: a terra, porém, veio a ser sem forma e vazia. É a mesma palavra que mais à frente fala: e Eva veio a ser a mãe de todos viventes, de todos os homens. Ela não era a mãe de todos quando ela foi criada. Ela veio a ser. Quando é que veio a ser? Em algum momento do passado, quando, segundo Isaías 14, houve uma rebelião. Aí você pode me falar: não, mas Isaías estava falando de um rei? Certo. Mas aquele rei era
tão com o pai dele, porque a palavra fala que o diabo é o pai da mentira. Então, de repente, está falando de um rei e de repente está falando do próprio pai dele. É a mesma coisa que acontece em Ezequiel 28. Começa a falar de um rei. Mas de repente você percebe que ali a história está apenas repetindo. E que está falando de uma rebelião que houve antes do homem ser criado. Mas de qualquer forma, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ali o tempo começou a ser contado. Mas vai chegar um momento em que o tempo vai deixar de ser contado. Quando que isso vai acontecer? É quando, finalmente, o diabo, ele vai ser lançado no lago de fogo. E aí vai iniciar o quê? O novo céus e a nova terra. Então, se por um lado, o tempo começa em Gênesis 1:1. O tempo vai deixar de ser contado em Apocalipse 21:1. Vamos abrir Apocalipse 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada ao seu esposo. Então vi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por que não haverá luto? Porque a morte, o último inimigo a ser vencido, já foi lançada no lago de fogo. Mas hoje, nós ainda não vivemos isso. Nós estamos no tempo. Oh, Senhor Jesus. Vamos abrir no Salmo 90. Esse salmo talvez seja o mais antigo de todos os salmos. Ele não foi escrito nem por Davi, nem por Salomão. Esse Salmo 90 foi escrito por Moisés. Olha, ele começa assim: oração de Moisés, homem de Deus. Vamos ler o versículo 10. Oh, desculpa. Vamos começar com 10. Os dias da nossa vida sobe a 70 anos, ou em havendo vigor a 80,
Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? 12. Ensina-nos a contar nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Quem escreveu este salmo? Aos 40 anos, ele era tão violento que ele, ao ver um judeu sendo maltratado por um egípcio, ele foi lá e matou aquele egípcio. Mas, depois dos seus 80 anos, a Bíblia fala que ele era um dos homens mais mansos da terra. Ou seja, ele experimentou essa oração. É por isso que a Bíblia, ela não esconde as falhas, os erros dos seus heróis. Nós vamos estudar sobre a vida de qualquer herói, você só vê qualidades. Mas quais os defeitos de Tiradentes? A gente não conhece, né? Mas nós conhecemos os defeitos de Davi, nós conhecemos os defeitos de Moisés, de João, de Pedro, de todos. O Senhor permite que se registra para a gente ver se o Senhor deu jeito nesse homem. Pode dar em mim também. E aqui ele dá a dica: orarmos ao Senhor. Senhor, né? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Senhor Jesus, nós vimos quando começou o tempo, quando os céus e a terra foram criados. Mas nós precisamos ter a convicção de quando será essa plenitude dos tempos. Efésios, capítulo 1. Vamos ler a partir do 9, fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele
que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com espíritos da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Aqui, né, no versículo 10, fala de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Em Cristo.
Ele perdoou coisas muito piores que nós fizemos. Para Deus não tem pecadinho e pecadão. Todo pecado é pecado e nos faz separação entre nós e Deus. É por isso que, como nós vimos ontem, para nós vencermos os inimigos de Deus, que não são sangue e carne, aquelas pessoas que estão nos causando problema, o problema não são elas estão sendo usados por quem? Principados e potestades. Então, se nós não aprendermos a usar a maneira de Deus para lutar essa luta, nós vamos ficar pelo caminho. É por isso que, às vezes, você conhece um irmão que está há 30 anos na vida da igreja. Aí você vai ter comunhão com ele. Parece que ele não ganhou tanta coisa. Às vezes um que está há 4 anos, ele está aproveitando o tempo dele. Ele está pedindo a Deus para ensinar ele. Aí você vai ter comunhão com ele. Ele está crescido. Por quê? Se humilhou diante do Senhor e falou: Senhor, me ensina. Me ensina a contar os meus dias. E outro, às vezes, está preocupado com seus afazeres. Sim, o viver da igreja, nós vimos ontem, é um viver social. Nesse viver social nós temos trabalho, nós temos estudos, nós temos provas, nós temos promissórias, nós temos que pagar conta, receber conta. Temos o viver familiar, temos o viver de reuniões, mas temos também o viver de luta, batalha espiritual. Então, o nosso viver não é um viver individual. Nós somos chamados de ovelha. E quem já criou carneiro sabe, elas só andam em rebanho. Se você vê uma carneira separada do rebanho, tem problema. Ou ela está incomodada para parir, ou ela está doente, tem alguma coisa, tem uma bicheira grande. Não é normal. Eles andam em rebanho. Nós somos chamados de rebanho do Senhor. E Ele é o nosso pastor. E esse título de pastor, nós não usamos em nosso meio, mas cada pai de família é o pastor da sua família. Cada mãe é a pastora dos seus filhos. E também dos seus filhos espirituais. Nós temos que nos pastorear mutuamente. Nós vimos ontem aqueles 4 seres viventes, eles estão voando. Nós não entendemos, porque as asas deles são conectadas. Irmãos, o nosso viver é coletivo. Zigue-zagueando,
seguindo o Espírito. Mas temos que lembrar, o propósito de Deus é que nós aprendamos a administrar o nosso tempo. Administrar o tempo quer dizer, nós precisamos estabelecer as prioridades adequadas. Vamos abrir em Mateus, capítulo 6. 6:33 fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quem está falando isso? É o próprio Senhor Jesus. Então, buscai, pois, em primeiro lugar, quer dizer que tem um segundo, tem um terceiro, mas o primeiro lugar é buscar o seu reino e a sua justiça. E se a gente vê aqui, o que é todas essas coisas? É a questão do sustento. Então, se nós estabelecermos as prioridades adequadas, ou seja, aprendermos a administrar o nosso tempo diante do Senhor, o Senhor vai acrescentar o nosso sustento segundo a vontade dele. Às vezes nós corremos atrás de coisas. Eu conheço irmãos que enquanto tinha um saláriozinho meio michado, né? Estava ali firme. O dia que ganhou um tantão de dinheiro, sumiu. Né? Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós saibamos dar as devidas prioridades em cada setor da nossa vida. Nós não vamos saindo rasgando dinheiro, né? Pedindo demissão do nosso trabalho. Não. Nós temos que apenas estabelecer prioridades adequadas. Mas, para isso, nós precisamos nos constituir com a palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu gostaria de ler mais um versículo na carta de Judas. Quem foi Judas? Esse Judas não era parte dos discípulos. Judas não tem capítulos, são só versículos. Está um pouquinho antes de Apocalipse. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Né? Se nós formos olhar o nome de todos os irmãos do Senhor Jesus, lá, na realidade, meio irmãos, né? Lá está Tiago e também está Judas. Então, ele, assim, como que em respeito ao Senhor, né, ele põe Judas, servo
de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Senhor Jesus, mas eu quero que a gente leia o versículo 18. Os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando ao Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Amém. Até aqui. Aqui nós vemos que nos últimos tempos vão estar aparecendo, né, escarnecedores, andando suas ímpias paixões. Se nós estamos vivendo nos últimos tempos, e nós cremos nisso, nós não temos que ficar olhando para pessoas, nós temos que olhar para o Senhor, porque vão ser tempos difíceis, tempos onde os princípios que muitas vezes nós fomos educados naquilo, vão ser colocados tudo ponta cabeça. Há uma inversão de valores na sociedade. Hoje, se nós lemos algumas porções da Bíblia, eles vão falar: não, isso tem que ser mudado. Isso tem que ser reescrito. Nós cremos que não é a Bíblia que precisa ser mudada. Somos nós que precisamos nos adequar a ela. Mas para isso, nós precisamos ser simples, humildes e obedientes à palavra do Senhor. Que nós possamos saber que ninguém conhece o tempo que lhe resta. Vou fazer uma perguntazinha aqui. Quem foi aluno da Anita de Carvalho? Oh, quantos? Né? Como todos sabem, ela veio a falecer há 2 meses atrás. E eu fui para o velório e para o enterro dela. E a sobrinha dela disse que ela amanheceu disposta, fez o café da manhã, né? E junto com o marido, Fisico, e mais uma sobrinha dele, eles tomaram café, leram um trecho da palavra, tiveram comunhão, cantaram um hino e todos saíram para os seus afazeres. E ela, ao sair, sentiu mal. Gritou por ajuda, o marido foi, levou ela para a cama e ela sussurrou no ouvido dele: o Senhor Jesus está me chamando. E apagou.
né? Foi levado para o hospital, mas já chegou no hospital sem respirar, não tinha mais. Eles fizeram todos os procedimentos, né? Nós não sabemos quando será o nosso tempo. Que nós possamos valorizar o hoje. Possamos aprender a administrar o nosso passado, para que ele não interfira no nosso presente. Para que a gente, no futuro, esteja preparado para quando sermos convocados para essa luta, nós termos as qualidades que o Senhor necessita para sermos um guerreiro nas suas mãos. Jesus é o Senhor. Vamos formar pequenos grupos para que a gente possa ruminar essa palavra.